Bom, aqui nós já estamos com o tecido dobrado, tá? Observa aqui, essa é a parte da frente, a parte que eu preciso cortar dobrada, ó, aqui, dobrada, tá? Como esse é o tecido de risca de giz, eu estou seguindo uma linha dele como referência, tudo certo. Agora eu vou acertar essa parte da frente aqui, onde o tecido tá dobrado. Lembra que esse aqui a gente corta dobrado e a gente corta já com a bainha. Nessa parte, lembra que a gente já tem a bainha aqui, então não precisa colocar mais. Você, na parte da bainha, a gente vai fazer um risco rente, ok? Lembrando que vou riscar no lado avesso, tá bom? Aqui nessa parte eu já vou riscar ela rente, porque a gente já tem essa parte a mais da bainha, ok? E agora, pro decote aqui, nessa parte do decote, eu só vou fazer uma marcação aqui, que é onde eu vou cortar, ok? Porque ele já tem 1 centímetro. Então, eu só preciso marcar o meio, que é onde eu vou cortar ele para poder costurar. Eu vou desenhar nele, depois, essa parte do molde aqui, eu vou desenhar nos dois lados aqui, ó, que é onde eu vou passar a costura, ok? Eu desenho rente, mas não corto rente, tá? Essa parte aqui eu vou só utilizar como referência para costura, porque como ele já tem só 1 centímetro aqui tem meio, eu não posso riscar uma margem, então eu só vou fazer um corte aqui no meio para dividir, tá bom? Isso serve para o revel também. Isso é só no decote do busto. Aqui no degolo, a gente permanece fazendo aquela margem de 1 centímetro para costura. E assim prosseguimos, com a margem de 1 centímetro para costura ao redor de todo o molde. Não tenha preguiça de fazer isso nesse momento, porque isso daqui é curvatura, isso aqui vai dar desenho, vai dar formato à tua roupa, então é necessário que você faça isso. Eu já vou cortar. Observa que nós marcamos o meio do decote, nós vamos recortar essa parte. Não vai até o final, tá? Agora, com o molde, você vai vir aqui e vai marcar também onde passa o nosso decote, tá bom? Que vai ser sua referência para costura, não esquece disso. Observa se tu deixou a mesma margem de costura para todos os lados e risca. Ok? Vou dobrar novamente esse molde, esse tecido, e vou guardá-lo com o molde, tá bom?
Nós vamos dobrar novamente. Agora não será necessário cortar dobrado, serão todos duplos, mas eu vou cortar um por um para que você veja um por um como eu estou cortando, ok? Agora eu vou cortar a lateral da frente. Lembra que nós dividimos em duas partes, que era o meio frente e a lateral. Então essa aqui é a lateral da frente. Então vamos também utilizando. Você vai dobrar o seu tecido exatamente no fio, ok? E vai utilizar o sentido do fio como referência. Como que você vai fazer isso? Simples. Você tem uma base aqui do tecido, ok? Aqui é uma base, é um final para o seu tecido. Aqui você tem o fio, o sentido do fio. Aqui você vai medir daqui até o final quanto tem. No meu caso aqui, 13,5, ok? Vou marcar aqui, prendi. Agora essa próxima parte aqui, desse sentido do fio até o final, tem que ter a mesma distância, 13,5. Tá ok, certinho. E agora aqui, sentido do fio, olha, tá com mais já. Tá meio torto, já veio um pouco torto. Treze e meio, isso aí. 13,5. Tem que vir até o final com a mesma distância. Então ele ficou no sentido do fio, ok? Então vamos lá, novamente. Aqui nessa parte de baixo da saia, nós já vamos riscar rente, porque nós já temos o tecido. Aqui já está incluso o tecido com a margem da costura para a bainha, certo? Você prolonga essa reta aqui. Agora a gente vai contornar ele todo também com 1 centímetro de largura para a margem de costura, ok? Então vamos lá. Cuidando sempre ao mover os pesos para tu não mexer o molde e o tecido, ok? Aqui nós temos uma curva bem acentuada, então a gente vai fazer centímetro após centímetro aqui, ó, para acompanhar a curva. Agora, nessa parte aqui é importante você não ultrapassar a linha limite do vestido. Isso aqui vai influenciar quando você for dobrar ele para você fazer a bainha. Isso vai influenciar quando você dobrar ele para você fazer a bainha. Então, por isso eu gosto de dobrar já na hora que eu tô cortando o tecido. Para não ter erro, ok? Tá vendo a marcação? O bico tem que ficar exatamente aqui onde passa a linha limite do vestido, tá bom? Agora nós vamos cortar.
Agora eu vou guardar esses moldes juntamente com o tecido para não perder. Bom, agora nós vamos fazer a parte das costas. Então, observando, meus moldes já estão colocados devidamente no sentido do fio. Tá? Eu utilizei a mesma técnica, no sentido do fio, pego uma referência e fui medindo para ficar exatamente no sentido do fio, tá bom? Para que essa peça não venha ficar retorcida quando eu for costurar, ok? Esse é o lado avesso do meu tecido, que é o lado certo, ok? Lembrando que essa parte é das costas, aqui é o meio costas. Nessa parte aqui, nós vamos deixar 1,5 cm de margem, tá? E no restante, nós vamos fazer com 1 cm de margem de costura, exceto aqui, na bainha, ok? Então, vamos lá. Vou marcar desde o começo até o final, nessa parte que é o meio costas, 1,5 cm de largura. Vou fazer várias marcações, porque eu vou precisar para juntar os pontos depois, ok? Agora é só unir os pontinhos. Agora, no restante, eu vou fazer aquela margem de 1 cm, ok? Lembrando que nesse cantinho aqui, a gente deve respeitar essa linha, conforme na frente, para que o bico, que a quina, fique exatamente onde eu quero que passe a bainha, tá? Como eu já falei, tem que prestar bem atenção, senão nessa parte acaba dando erro. Agora é só recortar o molde. Não esquece de marcar a altura da fenda, tá bom? Você já faz isso nos dois lados.
Agora a gente vai fazer o revel. O que é importante observar? Lembrando que no meio das costas eu utilizei 1,5 cm de largura, correto? Então eu tenho que fazer isso. No revel também. Vou utilizar os retalhos que sobraram aqui. Vou ver o que eu consigo encaixar aqui para que eu não perca tecido. Ó. Ok? Aqui é o avesso. Então vamos lá. Aqui é o meio. Eu vou deixar uma distância boa. Vou alfinetar também, por ser pequeno. Vou alfinetar. Ok? Antes de mais nada, meio das costas, 1,5 cm de distância, ok? De margem de costura. Como aqui é reto, eu utilizei o sentido do fio. Utilizei para ter referência no sentido do fio, não esqueçam disso. E aqui é 1,5 cm de margem por conta do zíper, ok? O restante é 1 cm de margem igualmente. Já vou recortar. Eu separei por quê? Eu vou deixar aqui de ladinho reservado, você vai ver por quê. Vamos ao revel da frente. Dobrei o tecido no meio, meu revel. Essa parte é o sentido do fio, ok? E nessa parte vai exatamente a dobra do tecido, conforme a parte da frente do vestido que nós já fizemos, ok? Vou alfinetar também. Antes de mais nada, já para não esquecer, lembra que na parte aqui do decote, que é o degolo, aqui é o decote, ok? Nós não cortamos, nós simplesmente desenhamos, justamente porque aqui a gente vai costurar na parte da frente, então a gente vai unir essas partes aqui. E eu só vou cortar reto aqui no meio, tá vendo? Vou fazer essa abertura. Não vou cortar mais nada aqui. Porém, o restante eu faço da mesma forma, aquela largura de 1 centímetro de margem de costura, ok? Agora eu vou recortar. Agora eu vou cortar aqui no meio, até próximo o final do decote. Próximo, não até o final, tá bom?
revel ficou assim. Agora aqui nesse lado eu venho novamente, vou fazer essa marcação, ok? Pra gente saber onde costurar depois. Observa que eu não cortei até o final o tecido. Agora, ainda utilizando as sobras do tecido, eu vou fazer a nossa gola. Agora é importante lembrar que ela é cortada dobrada, ou seja, preciso que ela seja dobrada uma vez e o meio dela fique na dobra. Só que eu preciso dessa parte dupla, então eu vou dobrar 2 vezes, ok? Se o teu tecido for muito grosso, o tecido que tu estiver utilizando for muito grosso, você faz uma de cada vez, ok? É importante que você sempre faça os riscos no lado avesso do tecido, ok? Sentido do fio. Sentido do fio. Vamos lá. Com bastante cuidado, porque ela já é uma gola estreita, então eu não posso roubar a medida dela, ok? Aliás, sentido do fio é aqui, ó. Você pode fazer ela deitada ou de em pé. No caso, eu quero essa minha golinha aqui de em pé, com os riscos de em pé. Você pode fazer o contrário também, você pode fazer assim, ó, deitadinha, tá vendo? Depende do tecido que você tiver. O meio do colarinho, que é o meio costas, exatamente na dobra do tecido, ok? Agora, ao redor dele todo, vou fazer uma margem de 1 centímetro. Agora vamos recortar. Vamos pegar os moldes novamente e vamos cortar a entretela. Um detalhe muito importante sobre a entretela é que não se deixa margem, ela é cortada exatamente do tamanho do molde. Vou usar uma entretela mais fininha aqui, tá bom? A cola padre eu preciso cortar ela dobrada, ok? Então eu vou dobrar, preciso da dobra do tecido, da entretela, e da mesma forma eu vou alfinetar e cortar ao redor. O meio bem na dobra, ok? Não preciso riscar, só vir cortando ao redor, exatamente ao redor. Agora viemos aqui. Agora o revel, a gente vai usar
essa parte aqui bem na dobra, essa parte debaixo do decote, tá? Bem na dobra. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa parte aqui da entretela, eu vou sim recortar aqui, tá? Ela vai ser minha referência de costura. Então agora eu vou vir aqui e vou recortar exatamente ao redor do revel. Agora a gente vai recortar exatamente aqui o decote, exatamente no molde do revel, tá bom? Agora vamos cortar o revel das costas, tá? O revel das costas, ele é um corte duplo, ele não precisa ser, pegar dobra, né, dobrado, mas ele, com certeza, a gente corta dobrado, tá? Então, a gente marca aqui de novo, então a gente alfineta. E cortamos ele ao redor da mesma forma. Agora sim, com o tecido cortado, vamos ao próximo vídeo.